Sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres. E no programa desta semana, estamos trazendo a nutricionista funcional e clínica e da longevidade, a Fabiana Canejo. Eu gostaria de agradecer a você, Fabiana, por ter aceito a nosso convite, para trazer um pouco mais do teu conhecimento, dividir um pouco da tua experiência, do teu expertise, para as nossas mulheres. Eu que agradeço, Valesca, a oportunidade, de poder estar falando de um assunto tão importante, principalmente para as mulheres, que é a questão da nutrição. Tem 3 frases, que a gente observou nas tuas redes sociais, que diz o seguinte: não há mudança de peso, temos que acreditar que não somos vítimas e trate os alimentos como trata as pessoas. O que você poderia nos falar, Fabiana, dessas 3 frases que são tão impactantes, e revelam tanta coisa? Exatamente, Valesca? Quando a gente fala de nutrição, geralmente as pessoas só procuram um profissional quando eles querem simplesmente perder peso. Isso. Então, em primeiro lugar, vem a visão da questão estética. Eu não estou bem comigo, eu preciso entrar numa roupa, eu vou ter uma ocasião que eu tenho que emagrecer. E a gente conversando no consultório, e eu quero deixar assim bem claro que para emagrecer, em primeiro lugar, você precisa estar saudável. Exato. Então, não é simplesmente fazer uma dieta, E existem vários tipos de dieta. Hoje, se você for analisar nas redes sociais, a quantidade de informação que vem falando sobre dietas, sobre como fazer para perder peso, se fosse assim, hoje nós não estaríamos numa epidemia de obesidade no Brasil. Isso. Então, a gente busca trazer essa pessoa para uma realidade onde ela é um ser individual que precisa ser avaliada como um todo, e que a gente possa traçar uma estratégia para ela naquele momento, mas visando em primeiro lugar a saúde. Perder peso, emagrecer é uma consequência de um organismo saudável. E traçar essas estratégias, como você tem falado, seria um traçar personalizado, seria isso? Personalizado. Porque existem aquelas receitinhas, Você vai no Dr. Google e quer emagrecer, puxa ali aquela receita e vai seguir, não dá certo, você se estressa, parece que adquire um pouco mais de peso. E como é que funciona, Fabiana? Então, é como eu sempre, na minha primeira pergunta, depois de cumprimentar, eu sempre falo assim: você já passou por algum nutricionista antes? Você já teve essa experiência? E na grande maioria, Valesca, todos já passaram. Imagina. E não só uma vez, 2, 3 vezes. E até eu me coloco, eu digo, será que eu vou ser mais uma? Sim. Que essa pessoa vai estar passando? Isso. Então, fazer com que ela entenda que ela precisa mudar os conceitos. Ela precisa compreender o processo do alimento nela. Isso. Não é simplesmente pegar uma dieta. Toda dieta, se você for ver, ela tem um benefício, ela vai trazer um resultado. Só que muitas vezes esse resultado vai ser limitado, vai ser um resultado que vai estar faltando nutrientes importantes. Isso. Então tem que ser feita toda uma avaliação bioquímica e de queixas, de sinais e sintomas, para que a gente possa adequar e fazer algo bem personalizado mesmo. E quem é Fabiana Canejo? Além de ser a esposa do Dr. Ronald Canejo, que já esteve aqui no nosso programa, mas fala um pouquinho da Fabiana. Bem, Fabiana é uma pessoa super simples, que na minha formação, eu, em primeiro lugar, antes de ser nutricionista, eu fui enfermeira, me formei em enfermagem na Universidade Estadual, fui enfermeira do IMIP, na área infantil, fiz residência de enfermagem em pediatria, então trabalhei muito tempo com pediatria. Antes disso, trabalhei com cardiologia, e aí hoje, enquanto nutricionista, e remetendo ao que eu já vivenciei, é que a gente observa a importância realmente da alimentação. Sim. Quando a gente está do outro lado, tratando doenças já pré-existentes, doenças crônicas, que muitas vezes não tem como reverter, e aí você para e pensa, poxa vida, através da alimentação poderia ter ajudado essa pessoa a não chegar num estágio onde o seu órgão, o seu sistema está entrando em falência. E dependendo de medicamentos e de um suporte hospitalar e assim por diante. Então, na nutrição, eu me encontrei. Então, foi um pedido até do meu marido, Dr. Ronald Canejo, que é
eu sou suspeita de falar sobre fã de ele, carteirinha. né? Fã de carteirinha. Quem o conhece, me conhece, porque Sim. nós andamos juntos, né? Bacana. Então, a gente trabalha junto no consultório, então todos os pacientes que vêm a ele e que não seja de outra nutricionista, porque ele recebe também de outras nutricionistas, Sim. né? Então a gente tem toda uma questão ética de que o paciente volte para sua nutricionista. Bacana. Mas aqueles que me procuram lá, então a gente tem um entendimento de já discutir o caso, de saber. Então as pessoas quando entram no meu consultório falam, nossa, mas você já sabe isso da minha vida, né? Quer dizer, eu já fiz uma pré-avaliação, né, de tudo que ele já passou, de tudo que ele vai ser utilizado com ele, e a gente trabalha só com alimentação, com essa mudança de hábito, comportamento alimentar, para que o caminho seja um só, numa direção. Verdade. Porque muitas vezes os pacientes fazem tratamentos medicamentosos, seja com qualquer profissional, né, seja da linha de medicina integrativa ou de um cardiologista, um endócrino, mas se não tiver uma dieta, não tiver um acompanhamento nutricional para que caminhe junto para o sucesso desse paciente, ele vai estar fazendo o uso de medicamentos e não vai estar corrigindo as causas que possam estar levando ele até aquele problema. Exato. Então, é uma junção. Quando a gente fala desse modelo de tratamento, de medicina integrativa, a gente fala da equipe multidisciplinar, né? Como nutricionista, muitas vezes o psicólogo tem que entrar, o educador físico. Então, é um conjunto, né? Porque o ser humano é um todo, né? Exato. Mente, corpo e espírito. Então, a gente tem que realmente englobar tudo. Me parece que é o paciente que sai ganhando, né? Porque aí tem o Dr. Ronald que faz toda essa avaliação médica e você na parte nutricional. E aí vocês discutem esse caso. Com né? certeza. E o que a gente poderia verificar? A diferença, né, entre ser a parte funcional, da longevidade, clínica, são separados os segmentos na parte nutricional? Isso, né? Na nutrição a gente tem vários caminhos, assim como os médicos existem as especialidades, Sim. na nutrição a gente também tem, né? Então tem a parte clínica que visa mais o tratamento de doenças já pré-existentes, diabetes, hipertensão, doenças renais crônicas, e a parte funcional já é uma parte que visa mais a parte preventiva, porque a gente utiliza o alimento como seu remédio. Né? Então, a gente utiliza o alimento, além de ter todos os nutrientes necessários, a gente utiliza nutrientes, né, vindo dos alimentos, que tem comprovação científica na ajuda da saúde do paciente, sem precisar de supervisão médica. Né? Então, são alguns fitoterápicos, algumas coisas que a gente possa estar utilizando, e o alimento em si mesmo, como um medicamento. E a longevidade veio, que é uma ciência nova. Sim, é isso que eu já ia te perguntar, né? Se tem essa relação com a nutrição. Tem, sim. Por quê? Porque quando a gente fala longevidade, não é que a gente vai parar o tempo. Sim. Não é que a gente não vai envelhecer. Nós vamos envelhecer, mas queremos envelhecer bem. Isso, né? de forma então, saudável, né? Exatamente. Então, a nutrição eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Né? Então, eu falo, olha, não adianta nada você tomar vários medicamentos, suplementos, se você não corrigir né, a questão alimentar. Porque a questão alimentar é a maior carga, que a gente fala assim, a maior carga de antígenos, digamos que antígenos são substâncias estranhas que a gente ingere ao longo da nossa vida, que é colocado para dentro do nosso organismo. E esses antígenos, eles podem ser bons ou não. Então, isso vai poder diferenciar muitas questões inflamatórias que a gente possa estar falando depois e que possa estar ocasionando os problemas que você está precisando corrigir com a suplementação. Né? Então, a nutrição funcional, ela vem trabalhar causas, né, através de sinais e sintomas que as pessoas referem, então você já vai associando algum tipo de alimento que possa estar causando, já vai estar colocando um outro alimento para ajudar, um alimento anti-inflamatório, uma cúrcuma, né, um gengibre, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhando em conjunto. E falando nesses alimentos, né, o que a gente poderia considerar que seria um alimento que traria esse prejuízo para o trato, né, intestinal? Seriam os alimentos inflamatórios? Isso. Quando a gente fala, Valesca, de alimentos inflamatórios, existe assim uma gama de alimentos que têm potenciais inflamatórios.
né? Algumas castanhas oleaginosas, o próprio ovo, que é um alimento excelente, algumas pessoas têm também alguma reação, mas no todo, existem alguns alimentos que a gente assim considera, elenca como os principais. E a gente sempre pede, isso é um protocolo que a gente utiliza no consultório, a retirada por um tempo desses alimentos. Sim. Não significa que você nunca mais na sua vida vá poder consumir, né? Todo mundo fica, nossa, e agora eu vou deixar de comer meu pão, né? Porque a gente está falando do glúten e do leite e derivados. Isso. E aí eu sempre falo, olha, você vai sair daqui entendendo o porquê disso. Isso. O porquê você tem que se afastar por um tempo. Então você veja, se você tem um trato gastrointestinal competente, você futuramente vai poder dar conta desses antígenos, né? Isso. Mas se você não tem, ou seja, quando eu falo até assim, o glúten, ele é uma proteína presente no trigo, centeio e cevada, que é uma proteína que ela é de difícil digestão e ela tem algumas porções que são inflamatórias. E dentro do intestino da gente, elas vão causar abertura das células que revestem o intestino todo, delgado, que são os enterócitos, são células que ficam, é como se fosse uma única camada de célula que separa tudo que vem de fora para o que vai entrar na nossa corrente sanguínea. Então, quando a gente evita o glúten, porque o glúten, ele faz o quê? Abre essas célulazinhas, então fica como se fosse um intestino parecendo uma peneira, onde tudo pode passar para dentro. Olha aí. Então, o que pode entrar ali? Uma proteína do leite, que é uma proteína grande. Então, essa proteína que não é quebrada, porque a gente não tem enzima suficiente, ela pode entrar e desencadear alguma reação alérgica no primeiro momento, que vai ativar sistema imunológico, que vai ativar células de defesa, que vão promover citocinas inflamatórias, aí vem toda uma cascata, né, bombardeando o nosso organismo. Mas quando a gente retira nesses dois alimentos, a gente tenta dar um descanso ao nosso intestino, para que depois a gente possa tolerar esse tipo de alimento eventualmente. Então, essa intolerância, né, ela pode ser vista na idade adulta ou ela acontece, né, na infância, já consegue se observar? Porque assim, eu já vi casos de pessoas que não tinham nenhum problema em intolerância e na idade adulta, fazendo o exame, foi verificado que realmente havia uma intolerância. Isso pode também acontecer? Pode. Até é importante a gente definir um pouco assim, separar o que é intolerância e o que é alergia. Né? A gente, na criança, a gente escuta muito falar de alergia ao leite, à proteína do leite de vaca. Sim. Né? Então, aquela criança logo no início começa a ter muita diarreia, começa a não ganhar peso, então tem várias outras coisas, né, ali, deixa de absorver os nutrientes necessários, tudo por conta dessa alergia à proteína do leite de vaca. E o adulto, ele experimenta isso também, muitas vezes. Na questão da intolerância, geralmente é por deficiência de enzimas, né? A gente não tem enzimas suficientes para quebrar aquela proteína ou aqueles açúcares. Então, por exemplo, no leite, quando a gente fala, você tem intolerância à lactose? E geralmente eu pergunto para todos os pacientes, o que é a lactose? Porque hoje você vai no mercado, você vê prateleiras com produtos, né, zero lactose. Você vê leite de caixinha, zero lactose. Você vê o requeijão, tudo que é derivado de leite, zero lactose. São produtos mais caros, né? Isso. E até eu falo, mas nossa, você paga mais por isso e não sabe o porquê? Né? Simplesmente a indústria colocou a enzima que nós não produzimos mais, que é a lactase. Olha então aí. coloca ali dentro, ou então você compra numa farmácia a lactase e toma antes de tomar o seu leitinho. Mas se é um alimento que não te faz bem, que pode dar reação em você e trazer inflamação, por que você vai consumir? Então existem substitutos, né, para isso. Então a gente pode tomar o leite vegetal, o leite de castanha, o leite de aveia, né, o leite de arroz. Então hoje em dia nada fica assim, sem ter o que substituir na hora que a gente retira esses alimentos. Utilizando esses alimentos, pode promover esse gás intestinal? Como é que esse gás intestinal ele surge? Como é que acontece? Ele acontece ou por uma má digestão dessas proteínas ou pela presença realmente desses alimentos que têm uma maior produção, que geralmente são açúcares, né, são disacarídeos. Então, por exemplo, a lactose é um deles.
Então, na hora que a gente ingere a pessoa que é intolerante, ela vai, aquele açúcar não vai ser quebrado e vai ficar fermentando dentro do intestino da gente, sendo também alimento para as bactérias. E as bactérias que vão produzindo esses gases, assim como feijões, né, que a gente tem que deixar de molho na noite anterior, antes do preparo, para diminuir já esse tipo de prejuízo que causa a gente. Eu já vi, inclusive, que deve-se colocar uma colher, adicionar esse feijão de molho, uma colher de vinagre, ou só a água é suficiente? Só a água é suficiente, Valesca. Deixa no mínimo 12 horas, troca essa água uma vez de manhã, e aí é suficiente para já diminuir esses fatores que levam a esse acúmulo de gás. Com relação aos açúcares, né, o branco, o mascavo, né, os açúcares que são extraídos de frutas, a gente vai falar no próximo bloco. Aguarde mais um pouco, já já nós voltamos.